os pilotos nacionais. Recorde-se que a diferença à entrada deste troço entre Pérez e Bica era de 1 minuto e 12. E na linha de partida estão os dois pilotos que referi há pouco. Eles estão a verificar a pista em algumas zonas que estavam um pouco suja. Muito público aqui em Lousada, uma vez mais, Luís Caramelo. Sim, com muito frio, mas as pessoas vêm ver esta super especial. Sim, muito público aqui no troço de Lousada. Como disse ao início, eu pensava que isto estivesse um pouco menos composto, mas nesta altura já está muita gente. E vamos ver então a partida dos dois pilotos. Aí está, o José Carlos Macedo e o Bruno Thierry. Um Opel Astra GSI e um Renault Clio 16 válvulas. Dois carros com conceções muito idênticas e que concorrem a uma mesma classe no campeonato de rallies. Thierry e José Carlos Macedo, à entrada para este troço, estavam separados por somente 10 segundos. É a luta pela Fórmula 2. Sim, aí está uma luta que tem-se mantido acesa ontem que se manteve acesa ontem no asfalto e que o José Carlos Macedo pensa levar a seu favor na terra, pois o Bruno Thierry, que é um piloto que está mais dedicado aos troços de asfalto, aí está, o José Carlos Macedo leva ligeira vantagem. É bastante mais difícil curvar com estes carros do que com os carros de 4 rodas motorizadas. O José Carlos Macedo está a dar um pouco de espetáculo, aí está ele. Ele é um piloto bastante exuberante e aqui em Lousada isto é para um pouco de espetáculo também, não é apenas para fazer grandes tempos, até porque as diferenças aqui alcançadas são bastante pequenas, salvo o azar sofrido pelo Fernando Pérez, que aqui se atrasou bastante e perdeu a liderança entre os pilotos portugueses. Refira-se que o recorde desta classificativa, que tem uma extensão de 3 km, é pertence de Joachim Kuhnen, em Lancia, com 2,43, tempo efetuado em 92. Este ano, Luís, tanto o Delecour como o Aguini e Macrae não conseguiram bater o tempo de Joachim Kuhnen. 2 segundos. Sim, este ano as condições também talvez sejam um pouco diferentes do ano passado. Pensamos que o ano passado estaria um pouco mais quente e tudo isso tem influência nestas máquinas perfeitamente afinadas para este tipo de pisos. Também refira-se que o Joachim Kuhnen é um piloto que gosta particularmente deste tipo de circuitos e por isso mesmo talvez ele se tenha empregado a fundo e tenha tentado o ano passado andar o mais possível para conseguir ganhar a classificativa. Mais uma volta para José Carlos Macedo e Bruno Thierry. Queria só dizer que confirma-se precisamente que o problema surgido no carro do Fernando Pérez foi, como nós dissemos, um problema elétrico nas bombas de gasolina. Ele mexeu nas bombas de gasolina, o carro começou de imediato a trabalhar depois de ter sido empurrado e por isso mesmo confirma-se aquilo que tínhamos dito quando vimos o carro parado aqui à nossa frente. De qualquer modo, uma perca bastante grande por parte de Fernando Pérez, mais de 2 minutos que ele perdeu. E todo lado para a entrada para esta curva, José Carlos Macedo. José Carlos Macedo muito rápido. Deixar escorregar o carro. À frente, aí está, ele ganha uma ligeira vantagem a Bruno Thierry. E hoje eu tenho a impressão que ele vai ganhar ainda mais ao belga, porque na verdade este piloto está mais habituado a troços de asfalto e agora com a entrada na terra vai ser um pouco mais complicado. E até mesmo pela experiência de competição dos dois carros. A Renault já tem um campeonato nacional efetuado com este carro e, portanto, o Thierry apresenta-se neste Rally de Portugal com um carro que ainda não tem um desenvolvimento que possa ser considerado bom para os pisos técnicos. Na linha de partida está Passinha e Coutinho, primeiro e segundo no agrupamento de produção. Chegou-nos agora a informação que Armin Schwarz, que faltava na ordem aqui à chegada à Lousada, teve um acidente no percurso de ligação aqui para o circuito de Lousada, portanto, entre a Póvoa e esta primeira prova especial da classificação da segunda etapa. Tentaremos apurar exatamente o que se passou, mas para já
Armin Schwarz é a primeira desistência por parte da Mitsubishi, na ligação para o circuito de Lousada. Talvez fosse a grande aposta da Mitsubishi na terra, Luís. Eles não tinham dado muito bem no asfalto, era o primeiro rally que este carro efetuava em terra. Talvez fosse uma agradável surpresa ver os pequenos lances a evoluir nas estradas portuguesas. Sim, de qualquer modo ainda está em prova um piloto que em Portugal e na terra que anda bastante bem, que é o Kenneth Eriksson. Pensamos que não se perdeu assim muito todo o interesse que a Mitsubishi trouxe a este país, mas de qualquer modo perdeu-se muito do interesse que os espectadores esperavam aqui para as classificativas do Norte, já que o Armin Schwarz é sempre espetacular, às vezes até demasiado espetacular, e por isso mesmo é uma pena que ele não faça os tosses que faz e deleite os espectadores com a sua condução exuberante e espetacular. Facina e Coutinho continuam em prova, também uma luta bastante interessante que aconteceu ontem entre estes da primeira posição no agrupamento de produção. Sim, uma luta que se manteve durante todo o dia, por vezes com Carlos Menem de primeiro, e apenas 17 segundos separam estes dois pilotos que são respectivamente primeiro e segundo do grupo N. Um grupo que este ano parece que tinha passado um pouco à história com a criação do campeonato de Fórmula 2, mas no qual muitos pilotos ainda apostam. É uma taça FIA bastante cobiçada, que é dirigida a pilotos com meios técnicos e meios financeiros bastante mais reduzidos. Cada um tenta equipar-se o melhor possível e o António Coutinho, por exemplo, aqui apresenta já em estreia absoluta o seu Ford Score Cosworth, substituindo assim o Sierra Cosworth com que ele alinhou em algumas provas do Campeonato do Mundo do ano passado. O Alessandro Facina regressa a um time que já conhecera aqui há uns anos. Ele alinha nesta altura com um Mazda, depois de ter passado por um Toyota Celica GT Ford e por ter feito um ou dois rallies ao volante de um Lancia. Portanto, é um regresso à equipa Mazda Itália que já deu um título ou uma taça FIA a um piloto. Eles vão agora concluir as suas provas. António Coutinho e Alessandro Facina. Vamos ver quem sai primeiro. Vai ser António Coutinho. António Coutinho um pouco mais rápido que Facina. E agora vão... Agora na linha de partida está o Volkswagen Golf de Paulo Meireles e o Citroën AX Sport de Cristine Driano. Paulo Meireles, que o ano passado efetuou uma excelente temporada no Campeonato Nacional de Iniciados. Sim, uma excelente temporada, terminou, foi mal, porque ele queria ganhar as provas todas e não conseguiu vencer na prova de encerramento. De qualquer modo, é o vencedor absoluto do Campeonato de Iniciados, que este ano aposta decididamente no Campeonato Nacional de Rallys e vem aqui pela primeira vez ao Vinho do Porto, como ele disse, uma prova que nunca mais acaba. Vai logo embora depois do arranque. Sim, aqui nota-se que a tração às quatro rodas e a superior potência do Golf fazem alguma coisa. De qualquer modo, a Cristine Driano não é para brincadeiras. Mais tempos para referir, desculpa Luís, José Carlos Macedo 3 minutos e 3 e Bruno Thierry também ao mesmo tempo 3 minutos e 3. Sim, não deu para passar de minuto como tal, eles fizeram ao mesmo tempo aqui no quarta meta aqui de Lousada. Paulo Meireles deverá ter tido uma falha numa passagem de caixa, ele perdeu um pouco de tempo, mas agora já se vê que na terra o carro com 4 rodas motrizes não tem nada a ver com um carro de apenas 2 rodas motrizes. De qualquer modo, a Cristine Driano está-se a aplicar bastante bem. Ela ontem fez tempos bastante bons na zona de asfalto. O pequeno Citroën não dá para mais. Ela consegue, no entanto, tirar todo o partido desta pequena máquina com a qual já alinhou o ano passado no Campeonato Francês e na Volta à Corsa. Um erro de Paulo Meireles, ali está. Ele ficou parado na pista. Agora vai ter que fazer a manobra e lá seguiu. Cristine Driano, que este ano não tinha programa de Campeonato do Mundo. De qualquer modo, a Citroën resolveu apostar na taça de senhoras em termos deste Campeonato do Mundo e ela alinhou no Rally de Monte Carlo ao volante de um Citroën AX GTI inscrito pelos concessionários. Mais tempos, Luís, António Coutinho 3.01 e Alessandro Facina 3.02. Coutinho conseguiu ganhar o segundo ao
o seu adversário e encontra-se agora a 16 segundos de Alessandro Fassina, que ocupa o 13º posto, se verificar a desistência do Armin Schwarz. Exatamente, e continua na prova, como se pode ver também, nesta altura a vantagem aqui no circuito de Lousada passou a ser da Christine Driano, que apesar de ter o tal carro de duas rodas motorizes não cometeu erro nenhum e vai certamente cortar a meta aqui na primeira posição. Vamos ver se isso se confirma. De qualquer modo, o Palmeireles é aqui uma estreia bastante positiva no Rally do Campeonato do Mundo, num Rally que não tem nada a ver com aqueles 3 ou 4 crosses que se efetuam no campeonato de iniciados. É talvez demasiado para ele, mas ele tenta o mais possível andar junto aos primeiros. Vamos talvez aproveitar o facto de estar um Citroën AX nas imagens para falarmos sobre o troféu que ontem terminou na primeira etapa com o Carlos Torres na frente e a segunda posição para Manuel Aires, que ficou a 2 minutos e 50 de Carlos Torres. Refira-se que o troféu Citroën AX de rallies continua a disputar-se nesta segunda etapa do Rally de Portugal e, portanto, Carlos Torres está na frente depois de Druzilo Lopes ter desistido. Ele costuma animar sempre as provas onde participa. Ele é extremamente rápido com o pequeno Citroën. Ele, além de costumar animar, às vezes deixa os seus adversários um pouco desmoralizados. E lá está, a Cristina Driano fez melhor tempo que o Palmeireles. 3:08 para Cristina Driano. Não é para desmoralizar o Palmeireles, de qualquer modo foi um pequeno erro na zona da subida em terra, na parte mais ao cima do circuito. É um erro que se desculpa a um piloto que vem agora nos iniciais. O céu está a começar a ficar um pouco encoberto aqui na zona de Lousada. E na partida os dois Skoda da marca checa, nesta altura já não é checoslovaca, é só checa. Os dois Skoda de Emil Triner e Pavel Sibera. Dois carros que este ano vão alinhar em quase todas as provas do Campeonato do Mundo de Rallys, tentando discutir o troféu de Fórmula 2 e não têm grande potência, mas estão extremamente resistentes e vão fazer um toque ali embaixo. Um toque efetuado por Emil Triner no final desta reta do circuito de Lousada. Emil Triner que ocupa na geral o 18º lugar e Pavel Sibera o 19º. Como tu disseste muito bem, eles apostam na fiabilidade destes carros para chegar ao fim. Sim, mas de qualquer modo é surpreendente eles estarem primeiros classificados numa primeira etapa tão exigente em termos de asfalto. É espetacular estes carros com um pouco mais de 100 cavalos conseguirem andar tão rápido nas classificativas do primeiro dia do Rally de Portugal. Eu acho que talvez seja uma das grandes surpresas da prova, seja a prestação destas duas pequenas máquinas que os checos trouxeram ao nosso país. Eles fazem uma condução espetacular, não são muito exuberantes, também não têm muitos cavalos para serem exuberantes, é evidente, mas é uma equipa muito bem montada, bem estruturada, com meios suficientes para que a prestação seja oficial e seja boa em termos de campeonato do mundo. Já conseguiram alguns pontos no Rally de Monte Carlo, vêm agora aqui ao Rally de Portugal e, por certo, vão levar daqui uma classificação bastante lisonjeira em termos de classificação geral. Falta é realmente força nas saídas das curvas. Mas como se vê, eles tentam aproveitar ao máximo as descidas, tudo o que é escorregamento traseiro do automóvel para uma colocação um pouco diferente daquela que vimos nos carros de 4 rodas motrizes e aproveitar ao máximo todos os cavalos que tem. É uma equipa que deveríamos seguir mais de perto porque, quanto a mim, é um exemplo para todos os privados em termos do Campeonato do Mundo de Rally. Aí está. Vamos ver quem vai cortar à frente, quem vai cortar a linha de chegada primeiro. É espetacular a forma como eles colocam estes pequenos carros. Está agora a falta de cavalos aí na saída das curvas, mas lá está o Pavel Sibera, levou uma ligeira vantagem aqui nesta passagem pela linha de meta. De qualquer modo, ele na próxima passagem vai fazer a sua abordagem pelo circuito de fora, que tem talvez a curva mais difícil aqui na entrada para a reta da meta. Ele terá que fazer uma curva à esquerda, enquanto que o outro fará uma curva à direita, e esta parece-me um pouco mais difícil de fazer
do que a outra. Tem menos asfalto. Eles